Bora lá para não começar no final da aula a gente não ficar muito correria, né? Bem, né, começou a gravar, estamos aí, né? Mais uma aula de história, capa 3, história geral, absolutismo. Tudo bem? Bem, nessa imagem aqui, eu peguei o famoso Luís XIV, aqui embaixo da esquerda, e na direita aqui a famosa, chiquérrima Elizabeth I, tá bom? Tem um filme que trata sobre a Rainha Elizabeth, se chama... Isso, Alan, maravilha. Vai falar do filme e não lembro o nome do filme. Parabéns, Alan. Duas Rainhas. Isso, Duas Rainhas. O nome é Duas Rainhas. Muito bom, mó legal. Dá pra gente entender um pouco todos esses conflitos aí em relação à corte, nobreza, casamento, trono, aquelas disputas. É legal. Duas Rainhas. Bem, sobre o absolutismo é o poder centralizado na mão do rei, né? Ele mandando na bagaça inteira, mandando no baile todo. Beleza. Só que isso é um processo. É um processo longo e demorado e que tem como principal referência a França de Luís XIV. A França, se você quiser falar, reino absolutista, um exemplo de um reino absolutista forte. França, tá? A Inglaterra foi forte? Foi, mas a Inglaterra é uma exceção, você tem diferenças aí na Inglaterra que nós vamos ver hoje. Mas toda essa estrutura que eu falar aqui para vocês é referencial francês e toda a Europa vai tentar imitar, tira a Inglaterra aí, tá? Toda a Europa vai tentar imitar. Quem vai chegar no ápice, né? Quem vai chegar nesse auge vai ser a França do Luís XIV, XV, XVI. Tudo bem? Beleza? Para começar a falar de absolutismo, existiram teóricos para falar sobre, para, na verdade, aprovar, para defender esse poder centralizado na mão do rei. São três teóricos. O primeiro deles, vamos para os slides. Ia falar para vocês, abro aí, não sei, se você... Vamos lá. Se você tiver na tela do seu computador aí, abre uma aba no Word para você escrever aquilo que eu falo, para você não ficar, sei lá, meio que panguando na aula. Às vezes é mais rápido do que você escrever. Não sei. Pelo menos eu sou mais rápido digitando do que escrevendo. Então, abre aí uma aba no Word e vai escrevendo. Tá? Enfim. Uma dica aí para tentar se adaptar a essas aulas via Zoom, via online. Tudo bem? Bem, são três teóricos, então, que vão desenvolver as ideias para que o absolutismo fosse legitimado, para que justificasse esse poder na mão do rei. O primeiro deles, Maquiavel. Tá? Maquiavel, qual que vai ser a sua lógica? Ele vai querer fazer uma separação. Vai querer fazer uma separação entre a moral cristã e a política. Aqui, moral cristã é aquela lógica, por exemplo, uma moral cristã, os fins não justificam os meios. Não adianta, para eu acabar com a pobreza, eu ter que aniquilar metade da população. Olha o Thanos aí, né? Quem viu aí Guerra Infinita e viu Avengers, né? O fim é maravilhoso, acabar com a fome, mas matar metade da população não rola. Certo? A moral cristã segura. Maquiavel é contra essa moral. Ele fala, não, os meios vão justificar os fins. Não importa os meios. Se o soberano garantir o seu poder e o bem do seu reino, tá valendo. Tá? E a força, ela tem que ser usada quando necessário. E aí, para Maquiavel, muito dessa força vai ser necessária, quase sempre. Então, essa lógica do Maquiavel. Se afasta dessa moral cristã. Faça o que você tem que fazer. Mate quem se tiver que matar, prenda quem se tiver que prender, para você conseguir se manter no poder. Né? Compre, venda, use dos mecanismos necessários. Tem aí, então, o teórico Maquiavel. O segundo teórico importante aí é o senhor Bossuet. Olha lá o Bossuet. Bossuet. Olha lá, né? Parece o Gugu, né? Coisa fofinha, né? Imagina ele beber, gente. Eu fiquei olhando esse quadro e falei, nossa, imagina esse homem beber, que coisa mais fofinha. O que diz o Bossuet, então? O Bossuet, gente, ele foi um bispo.
Tá? O Bossuet foi um bispo. E nem preciso dizer, né? O que o bispo vai dizer em relação ao rei? Alguém pode falar para mim? Acho que, né? O que o Bossuet vai defender? Já que ele é um bispo, ele defende o rei. Se é bispo, é um integrante da igreja. O que ele vai defender? O que ele vai falar sobre o rei? Eu perguntei. Vamos, gente, e aí? O que o Bossuet vai dizer? Já que ele é um bispo e ele defende uma monarquia, um rei forte. Já que o Bossuet é um integrante da igreja, o que ele vai defender? A igreja? Não, ele defende o rei, poder no rei, mas ele é um integrante da igreja. Como que ele vai utilizar, como o fato dele ser bispo vai ajudar para o rei centralizar seu poder? Vocês devem ter pais que vão na igreja, né? E não importa que tipo de igreja, algum templo, algum local aí, né, sagrado, tá? E assim por diante. Beleza, né? Seus pais vão lá naquele templo e tem uma liderança religiosa que fala com eles lá na frente, um padre, um pastor, enfim, um pai de santo e assim por diante. Não tem? Tem, não tem? Ótimo. Esse cara ou essa mulher que fala com seus pais, dependendo com como ele fala, como ela fala, não interfere na vida deles? Quando vai num culto, vai numa celebração, né, nesses rituais religiosos, não faz diferença? Então, o Bossuet vai utilizar desse seu poder, por fato de ser um bispo, e dizer que o rei é um representante de Deus. Tá aí a relação. Tá? Pelo fato do Bossuet ser um cara da igreja, ele vai defender que o rei é um Deus. O Bossuet queria essa teoria. Ele que vai ser responsável por essa teoria. Tudo bem? Do rei, as vontades do rei estarem conectadas com a vontade de Deus. Então percebam aqui, né, essa construção do absolutismo. O absolutismo, ele chega no seu auge e ele aí substitui totalmente aquela lógica feudal, em que você tinha nobres no comando, a igreja no comando e o rei como uma figura simbólica, uma figura que era deixada de lado. Aqui não. No absolutismo você tem uma inversão desse jogo. Tudo bem? O último teórico, Thomas Hobbes. E aí o Thomas Hobbes, ele acredita que o ser humano, sem nenhum tipo de controle, o ser humano no seu estado natural é uma aberração. Ele acredita que, tem uma frase dele que é o homem é o lobo do homem. O Hobbes, ele acredita que é impossível o ser humano ele viver sem nenhum tipo de controle sobre ele. É fundamental eu ter um rei, uma figura de uma pessoa, um rei, que controle as nossas paixões, que controle as nossas vontades. Porque as nossas vontades, as nossas paixões excedem e acabam prejudicando o outro. Então, Hobbes vê como solução desse controle das paixões humanas, desse controle da natureza humana, a figura de um rei, a figura de um Estado forte, centralizado. Beleza? Essas são as 3 teorias, tudo bem? Se alguém precisar que eu repetir alguma coisa, eu repito, tá? A frase do Hobbes é o homem é o lobo do homem. Significa, né, que o homem, ele mata o próprio homem. Então, para tentar segurar essas paixões, é fundamental ter um poder centralizado, ter a figura de um rei. Essa é a teoria do Hobbes. Tudo bem? Beleza? Então, esses são os teóricos. Como que é a sociedade absolutista? Quando eu estou falando aqui em sociedade absolutista, turminha, é a sociedade da Idade Moderna. Eu já saí da Idade Média, vimos a crise do feudalismo já, e aqui eu já estou no período da Idade Moderna. Tudo bem? Como que vai ser essa sociedade absolutista, essa sociedade da Idade Moderna? Tá? Próximo slide. Então, vocês já cansaram de ver, né, esse triangulinho em que você tem o rei no topo, depois nobreza, clero e o restante da população. Vocês já ouviram um nome muito famoso, principalmente quando se trata de Revolução Francesa, né? Você tem o primeiro e segundo estado, que é a nobreza e o clero, e o famoso terceiro estado, né? O que acontece na sociedade absolutista? O primeiro e segundo estado, nobreza e clero, vão agora respeitar as ordens do rei. Bacana. Só que, obviamente, que eles vão, para respeitar as ordens do rei, eu vou querer algo em troca. O que a nobreza e o clero vão conquistar em troca desse respeito às ordens do rei? A isenção, privilégios, né? A isenção.
Isenção de impostos. Eles não pagam impostos. Quem então que sustenta o governo? O Estado, né? O governo, o Estado absolutista e esses privilégios? O terceiro Estado. O terceiro Estado é que paga impostos. E aí, dentro do terceiro Estado, isso você tem que tomar muito cuidado. A gente costuma relacionar terceiro Estado e a burguesia. Cuidado. Cuidado. A burguesia vai liderar o terceiro Estado, vai liderar a população. Não é à toa que já a gente vai ver as revoluções burguesas. A Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa. Tá? A burguesia vai liderar o terceiro Estado. Mas ela não é o terceiro Estado, ela é uma parte do terceiro Estado. Dentro do terceiro Estado você tem burguesia, camponeses, operários, enfim, miseráveis, mendigos e assim por diante. É o restante, é o resto. Mas quem vai liderar esse resto? A burguesia. Tudo bem? Beleza? Tá aí, como eu coloquei para vocês, a burguesia. Só que essa burguesia, desse período da Idade Moderna, no início da Idade Moderna, ela tem alguns valores que são muito diferentes com a lógica burguesa que a gente conhece hoje, uma lógica comercial, mercantil, indústria, fábrica. Não. Nesse período aqui, eu tenho uma burguesia relacionada muito à terra, uma burguesia com um valor muito feudal. Cuidado, hein? Estou falando muito aqui em relação à maioria, grande parte da Europa. A Inglaterra vai ser exceção e a gente vai ver isso aqui, tudo bem? A burguesia, então, ela vai ter interesses na riqueza da terra. Então, a burguesia quer dinheiro não para reproduzir mais dinheiro. Ela não vai pegar dinheiro para ter mais produtos e aumentar mais lucro, e com esse lucro criar mais uma fábrica. Não, a lógica não é mercantil, a lógica é fundiária. Eu quero ter terra. Ter terra, porque com terra eu posso, com o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar um título de nobreza. Vai, slide. Isso. Eu compro um título de nobreza. O título mais raso, né, o título mais barato de nobreza era o título de cavaleiro. Então perceba, a burguesia aqui, ela tem uma lógica feudal. Ela quer se enobrecer. A burguesia quer ser nobre. A burguesia quer ter terra, quer ter título de nobreza, quer ser suzerano. A burguesia não está numa lógica mercantil de reprodução do dinheiro, reprodução do capital. Entenda? E vocês entendem quando eu falo reprodução do capital? De novo, pegar dinheiro, reinvestir, aí eu colocar, aumentar mais uma fábrica, criar outra, aí eu vou desenvolver uma rota marítima e eu vou colonizar outros locais e assim por diante. Não tem essa lógica. É uma lógica feudal. Aqui está uma burguesia enobrecida, quer ser nobre, quer viver da terra. Tudo bem? Beleza? Espero que sim. Tá? Vou mudar de slide. Aqui eu falei da sociedade. Próximo slide eu vou tratar da economia. Que a gente já falou sobre isso, já sobre economia, que é o sistema colonial aqui. Importante dizer aqui, acabei de ver. Tá vendo que eu coloquei absolutismo e antigo regime? Então, esse termo antigo regime foi colocado pelos críticos ao absolutismo, que a gente vai ver amanhã. Tá? Antigo regime também é conhecido como esse período absolutista. Tudo bem? Tá aí uma dica para você nas questões dos vestibulares. Antigo regime, época absolutista e idade moderna. Tá? No âmbito econômico, a economia é mercantilista. E aí já falou disso esse ano já, sobre mercantilismo, em que você tem um Estado comandando a economia, o Estado colocando quanto deve ser o valor de cada produto. Né? Quais são os pilares desse mercantilismo? Bem, eles buscam metais preciosos, não à toa que a característica aí, metalismo. E aí, acumular metais preciosos é eu garantir uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Eu ter mais dinheiro do que eu gasto. Certo? Eu tenho um superávit. Então, o mercantilismo ele busca metais preciosos, né? Ouro e prata, diamante, e com isso eu tenho uma balança comercial favorável. Como é possível eu ter metais preciosos e eu ter essa balança comercial favorável? Aí vem o segundo ponto. Objetivo, metais preciosos e com isso eu ter lucro, superávit, balança comercial favorável. Como? Através do protecionismo alfandegário. Eu vou taxar os produtos que chegarem na minha nação. Protecionismo alfandegário. Eu vou taxar o concorrente, os produtos do concorrente. Expansão colonial, né? Ir ao Novo Mundo, ir até a América. Não à toa que eu peguei esse quadro aí de um porto. E o sol, né, lá no horizonte, representando o Novo Mundo, as riquezas, né, a prosperidade. E
incentiva as manufaturas nacionais, a produção interna. É através disso, então, que eu consigo metais preciosos, uma balança comercial favorável. Beleza? É assim, então, que vai funcionar a economia no antigo regime. Isso aqui, acho que vocês já tem no caderno de vocês, já tinha isso aqui no caderno de vocês. Fiz um esqueminha na lousa, com mapinha, peguei Brasil e Portugal, né? Brasil é colônia de Portugal, fiz um esqueminha lá. Dá uma olhada depois no seu caderno, tá lá, tudo bonitinho, todo colorido. Tá bom? Beleza? Falei, então, sociedade, economia, tá na hora de falar de política. Tá? Então, vamos falar sobre esse controle político que o rei vai exercer. Pergunta. Vou mudar de slide. Antes de mudar de slide, sei lá, se alguém está copiando, enfim. Pergunta. O rei, ele sempre teve um controle político? Ele sempre foi soberano? Ele sempre foi o grande dominador? Não. Não. Eu já falei para vocês aqui nessa aula que na Idade Média, o rei ele tinha um poder simbólico. Quem mandava? Os nobres e a igreja. O que acontece no absolutismo? Uma inversão. Já mostrei para você a crise do século XIV, falei para você das cruzadas, falei que toda aquela estrutura feudal começou a ser destruída e nisso surge toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês agora. Espero que isso esteja claro. Se você não lembra de como aconteceu essa transição, como aconteceu essa mudança do feudalismo para o absolutismo, dá uma olhada no seu caderno lá, dá uma olhada nas aulas anteriores, tudo bem? Por causa do tempo que eu tenho aqui, não vai dar para explicar certas coisas, tá? Tudo bem? Mas é isso. Toda essa estrutura que eu estou falando para você substitui aquela lógica feudal. É o rei no comando. Não é mais nobre nem igreja, tá? O controle político. Qual é a primeira coisa que um governo precisa ter para impor a sua lei, impor sua regra? Qual a primeira coisa que um governo tem que ter? Ou tem que ter garantia? Se vocês fossem um governante, qual a primeira coisa que vocês iam querer ter? Primeira coisa que vocês pediriam para ter controle, para você conseguir controlar a sua população? Hello? Alguém pensou em lei? Criar lei? Eu pensei. Pensou? Maravilha. Eu ia falar agora. Maravilha. Lei. Criar leis. Tá bom. Mas que adianta eu criar uma lei e eu não tenho nenhum tipo de autoridade que impõe essa lei? Qualquer governo ele precisa ter um exército. Precisa ter apoio militar, legitimidade dos militares. Senão, não governa. Sem apoio do exército, não se governa. Sem apoio militar, não se governa. Sem apoio da polícia, você não governa. Como você vai impor, como você vai colocar a lei em prática, a lei? Então, assim, para o rei ter um controle político, ele precisou criar um exército permanente. Tá? Um exército permanente, um exército que esteja sob comando do rei. Beleza? Então, através disso, o rei consegue, então, impor as suas vontades, a sua ideia de nação, a sua ideia de Estado. Tudo bem? Além de exército permanente, o rei ele vai criar, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, vai ser fundamental criar o cargo de juízes e fiscais. Não achem que os nobres que perderam força, na época, agora, nesse período, né, porque se no feudalismo eram os nobres que mandavam, no absolutismo é o rei que manda. Não vão achando que o rei chutou a bunda dos nobres e falou, vocês não prestem, vocês são uns bostas, saiam daqui. Não. O rei sabia da importância dos nobres. Os reis colocou esses nobres em cargos de juízes e fiscais para que juízes aplicaram a lei do rei, fiscais, arrecadação de impostos, arrecadar o dinheiro para a coroa. Os nobres vão ter um papel muito importante aqui. E vão ser dependentes do rei. Por que agora dependentes do rei? Porque é o rei que tem o exército, é o rei que tem força militar, é o rei que garante proteção. No mundo feudal não era assim. Mas agora, no período absolutista, é. Então, são cargos nobiliárquicos, cargos em que nobres eles vão ocupar. Você tem aqui o apoio da igreja católica, aqui, né, juízes e fiscais, o apoio da igreja, fundamental. Nossa, professora, mas a igreja vai apoiar o rei? Vai, ela está em crise. Qual foi a última aula que eu dei para vocês de reforma protestante? Você tem um racha interno da igreja católica. A igreja, ela precisa voltar a tentar ter domínio na Europa. E aí ela se apega aos reis. Certo?
Beleza? Então a Igreja Católica, ela vai legitimar o poder do rei. O Papa vai falar, não, o rei fala mesmo em nome de Deus. Para finalizar, a burguesia. Para você ter absolutismo, é fundamental o rei ter aliança com a burguesia. Fundamental. São 3 etapas, e eu quero que você anote isso em algum lugar. 3 etapas para o absolutismo. 3. Primeiro, desmilitarização da nobreza. Se na época feudal o nobre tinha exército, agora não. Aqui você tem um rei que tem somente o rei tem exército. Então você tem a desmilitarização da nobreza. Então numa nobreza sem exército. Segundo ponto, aliança com a burguesia. E terceiro ponto, o enfraquecimento da igreja. Esses são os 3 pontos fundamentais para que tenha a formação de um absolutismo pleno. Desmilitarização da nobreza, aliança com a burguesia, entre rei e burguesia, e o enfraquecimento da igreja. Tá? São esses 3 fatores, tudo bem? Beleza. Então a burguesia, fundamental para ter novos territórios, desbravar mares e chegar a novos continentes, e também a burguesia que sustenta a economia, ela que paga os impostos, ela que paga as taxas, e ela que paga os salários e os privilégios da nobreza e do clero. Tudo bem? Essa é a estrutura política, né? E que o rei, obviamente, ele facilita também para a burguesia, né? A burguesia recebe algo em troca, exclusividade comercial. A terra em que você chegar, os produtos é teu. Você só paga os impostos para mim, mas é teu. Nesse momento, a burguesia acha, ok, beleza, eu pago impostos, mas no território que eu chegar, o que eu conquistar vai ser meu, beleza, tô achando que eu tô com vantagem, tranquilo. Mas a gente vai ver que isso não vai durar muito. Já vem as revoltas da burguesia, tá bom? Beleza, turma? E aí eu gostaria de falar alguns detalhes, né, do rei absolutista Luís XIV, tá? Vou para o próximo slide. Aqui eu comentei, acho que em umas aulas anteriores, já comentei sobre a questão de moda, estilo, né? Olha aqui o rei usando salto alto. Como eu falei para vocês já, o salto alto era um adereço masculino. Então, assim, é bem interessante como que ao longo das décadas ou dos séculos, essa lógica, né, o que é de menino, o que é de menina, vai se transformando ao longo do tempo, ao longo do período, dependendo de cada sociedade. De novo, salto alto, adereço masculino, tá aqui. É um dos homens mais poderosos da Europa usando esse adereço. Tudo bem? Calça leg e assim por diante, que hoje seriam adereços de menina, enfim, né? Bem, o Luís XIV deixa claro, né, que é um Estado personalista, o Estado absolutista é um Estado personalista, e aí tem a famosa frase do rei Luís XIV, L'État, c'est moi, o Estado sou eu. Numa democracia, o Estado ele não tem cara, numa democracia. É de todos. Mas no Estado absolutista, no Estado autoritário, o rei fala, não, o Estado sou eu, o Estado é a minha vontade. A forma com que o governo vai funcionar é com base na minha vontade, naquilo que eu acho que é adequado. Isso é um Estado personalista, com base em uma personalidade, entendeu? Personalismo, personalidade de uma pessoa, de uma pessoa. Então, o Estado, as regras do Estado baseadas na vontade de um ser. Isso é um Estado personalista. Você tem também o segundo pilar, o patrimonialismo. Qualquer tipo de patrimônio do Estado é patrimônio do rei. Então você não tem a divisão do que é público e privado. Se é público, significa que é do Estado. Mas como eu estou no absolutismo, então pertence ao rei. Então você tem uma mistura entre público e privado. Aquele hospital, aquela ponte é do Estado francês. Logo, se eu vivo no absolutismo, pertence ao rei. É do rei. Então isso se chama patrimonialismo. Você não consegue distinguir o que é público e o que é privado, porque elas estão misturadas. Tudo bem? Se ficou confuso, eu tento explicar de outra maneira, tá? E por último, a supremacia real. E aqui nós temos a famosa Bastilha, em que o rei mandava prender quem ele quisesse, sem precisar de provas. A Bastilha é um grande símbolo desse autoritarismo do rei, né? Não à toa que na Revolução Francesa a gente vai ter a queda da Bastilha, esse símbolo desse autoritarismo. É um símbolo de autoridade do rei.
Eu vou prender aqueles que forem meus desagrados. Rei, você não tem liberdade de expressão no absolutismo. Você não pode criticar o rei. Vai depender do humor dele. Se ele aceitar a sua crítica, beleza. Agora, se ele não gostou da sua crítica, ele pode te prender. Sem você ter cometido nenhum crime. Ou sem nenhum tipo de prova. Ele não precisa de provas. Ele é um representante de Deus. Olha a teoria do Bossuet aí. É um representante de Deus. Você está preso. Finalizo França. E aí eu vou para a Inglaterra agora. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é o auge do absolutismo. E aí eu vou para a Inglaterra, porque aí na Inglaterra a gente tem algumas importantes diferenças aí. Tudo bem? Na Inglaterra. Ela é uma exceção dessa estrutura que eu acabei de explicar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper, né? Se quer que eu repita alguma coisa, você que está escrevendo aí no Word ou escrevendo no seu caderno, tamo aí. Ah, meu Deus, 10 minutos! Professor, Oi. então tudo isso que você explicou até agora era no resto da Europa, não na Inglaterra, com exceção da Inglaterra. A Inglaterra vai ter certas características aqui, mas eu já vou explicar para você. Você vai perceber já as diferenças, tudo bem? A Inglaterra vai ter umas diferenças, tá? Bom, a principal dinastia britânica é a dinastia Tudor, tá? Elizabeth I pertence a essa dinastia. E aí, olha a diferença. Existe um parlamento aqui na Inglaterra em que limita os poderes do rei. Acaba limitando os poderes do rei, o parlamento. Só que a Elizabeth, ela faz uma aliança com esse parlamento. Quem compõe esse parlamento? Nobres de religião anglicana, religião da coroa britânica, o anglicanismo, e os comerciantes, a burguesia, que são puritanos. Puritanos aí são os calvinistas. Lembra o Calvino? Defende o lucro não é pecado. Então, você tem dentro do parlamento britânico, você tem esses dois grupos, de nobres e burguesia. O que acontece no governo da Elizabeth? A Elizabeth, ela vai conseguir governar de maneira absoluta, mesmo com o parlamento. O que ela vai fazer? Aqui na Inglaterra, senhoras e senhores, se no restante da Europa você tem uma burguesia que quer ser nobre, na Inglaterra você tem uma nobreza que entra na lógica mercantil, uma nobreza aburguesada. Na França, eu tenho uma burguesia enobrecida, que quer ser nobre. Na Inglaterra, eu tenho uma nobreza aburguesada. Por quê? Na Inglaterra, os nobres, eles têm terras e eles criam ovelhas. Da ovelha, eles tiram a lã. Sem piada. Eles tiram a lã. E aí, essa lã, eles mandam para a burguesia que está na cidade, para as fábricas burguesas. E a burguesia pega essa lã, faz tecidos e vende para o mundo. Quanto mais a nobreza quanto mais a burguesia vender, mais a burguesia vai precisar comprar matéria-prima. De quem ele compra matéria-prima? Da nobreza. Então a nobreza, ela entra numa lógica mercantil. Pô, eu quero ter mais ovelhas para vender. Eu quero ter mais ovelhas, quero ter mais matéria-prima para vender para a burguesia. E a burguesia é uma lógica mercantil. Sim, eu quero conquistar os mercados mundiais. Eu quero aproveitar a frota britânica e vender para o mundo. Certo? Olha a diferença aqui. E também uma diferença no modo de governar. Dessa forma, a Elizabeth, por que ela vai ser absoluta? Porque o parlamento, a estrutura que ela cria, ela vai conseguir aprovar qualquer coisa. Qualquer coisa o parlamento vai apoiar. É o momento de auge desse absolutismo britânico. Não à toa que ela oferece tolerância religiosa, perceba, nobres anglicanos, burguesia puritana. Pô, tolerância entre eles, tranquilo. E... Professor, Oi? eu não entendi a diferença entre anglicanos e puritanos. São duas religiões protestantes, tá, que romperam com a Igreja Católica. Anglicanos é a religião da coroa, tá? É a religião da coroa. Mas a burguesia ela é calvinista, que são os puritanos. É isso. São religiões protestantes, mas diferentes. É uma coisa você pegar alguém da Assembleia de Deus e um cara da Renascer. Beleza? São diferentes. Justo? Entendi, obrigada. Imagina. Então, olha como a Elizabeth tem apoio dessa burguesia, do parlamento. Tolerância religiosa, ninguém persegue ninguém. E desenvolvimento de manufaturas. Vai burguesia,
Vai, burguesia, vende, vai, faz manufatura. A burguesia fazendo manufatura, vou comprar da nobreza. E a nobreza entra nessa lógica mercantil. A nobreza inglesa. Tá aí uma diferença importante entre Inglaterra e França. Tudo bem? Seguindo. Vai. Travou. Isso. Só que a Elizabeth não vai ficar para sempre, né? A Elizabeth, ela morre e ela é conhecida como a Rainha Virgem. Ela não deixa herdeiros, portanto, uma nova família assume, que é a dinastia Stuart. E aí você tem os dois reis aqui desse período, Jaime I e Carlos I. Só que o que acontece? A família Stuart, ela é apegada ao estilo absolutista francês. Eles apoiam o estilo francês de fazer absolutismo. Ora, na França você tem privilégios. Na Inglaterra você não tinha privilégios entre nobres e burguesia. Mas quando entra a dinastia Stuart, inspirada no absolutismo francês, olha o que acontece. Os nobres começam a ser privilegiados. A dinastia Stuart, ela começa a fazer com que aquele perfil da nobreza, que é aquele perfil aburguesado, aquele perfil mercantil, seja deixado de lado. A dinastia Stuart, ela tem uma lógica feudal, não uma lógica mercantil. Não à toa que, por causa disso, nós vamos ter, em 1640, a Revolução Puritana, a Guerra Civil, entre nobres clássicos, né? Nobres que pensam numa lógica feudal, então questão de terra, não uma questão mercantil, é posse de terra, produção de subsistência, vou explorar os servos e acabou, é isso. Então não tem uma lógica mercantil. Então os Stuarts apoiam esse tipo de nobreza, enquanto que a burguesia e alguns nobres que se interessam por manter essa questão mercantil, não vão aceitar esse tipo de governo da dinastia Stuart. Portanto, você tem essa guerra civil entre... Caramba, tá travando aqui. Slide. 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 Vai, toma. Travou? Não. Que bom, travou. Ótimo, tá bom. Você tem, então, em 1640, você tem, então, essa guerra civil. Obrigado, senhor. Entre os cavaleiros, que é essa nobreza tradicional, e os cabeças redondas, burguesia, povo, e a nobreza aburguesada. Curiosidade, vocês sabem por que cabeças redondas? E aí eu termino hoje a aula, porque não vai ficar muito corrida, eu não quero fazer isso com vocês. Quem aqui já viu o filme Piratas do Caribe? Viu que o pai da Elizabeth Swann usa aquela peruca branca gigantesca. Já viram isso em filmes de época, filmes que tratam da nobreza? Já viram isso, aquelas perucas? Exato. Sim. Aquele adereço é um adereço de nobre. Quem não é nobre não tem esse adereço. Então, sem essa peruca, ele é um cabeça redonda. Porque ele não tem peruca, ele não tem esse adereço de nobre. Por isso, cavaleiros, nobres, cabeças redondas, burguesia, quem não é nobre, quem não tem título de nobreza. E aí você tem esse conflito, essa guerra civil, que é conhecida como a Revolução Puritana. A Revolução dos Puritanos, a Revolução da burguesia, porque a dinastia Stuart, ela não desenvolve uma lógica mercantil, ela desenvolve uma lógica feudal. Então a burguesia, os puritanos, de maioria puritana, fazem essa revolução contra, no caso, Carlos I. Resultado da Revolução Puritana, olha que maravilha. O rei teve a cabeça cortada. O rei foi executado. Carlos I foi executado. E sua família, adivinha para onde foge? Para a França. Carlos II e a sua família, né, o filho do Carlos I, Carlos II, fogem para a França. Tá? E aqui você tem o grande líder dessa revolução, o senhor Oliver Cromwell. Oliver Cromwell vai liderar os puritanos nessa revolução. Beleza, turma? Amanhã eu continuo falando da Revolução Inglesa e eu entro na aula sobre iluminismo. Não consegui terminar o que eu queria dar hoje, então eu vou terminar esse final da aula amanhã e amanhã eu trato com vocês sobre iluminismo. Tudo bem? Beleza? É isso. Beleza.
Espero que vocês tenham entendido, anotado aí as coisas. Temos menos de 1 minuto, se alguém quiser que eu repita alguma coisa. Se não, beijo, tchau, bom descanso. Quer dizer, não, bom descanso não, vocês têm aula agora. É isso, gente. Valeu, falou. Ô, professor, Oi. deixa eu te perguntar, você tem alguma ideia de quando que a gente vai voltar às aulas? Não, Nenhuma previsão de volta ainda, né? não. Saiu, né? O governo quer no dia 20 de julho, né? Mas, meu, não sei se os seus pais vão falar, não, de boa, 20 de julho tá de boa, pode ir todo mundo juntar na sala de aula. Enfim, vai cortar o vídeo, tá? Se acabar do Tá, nada. tudo bem. Tchau, Pro, obrigada, tá? Imagina, é a foto do passeio, que legal. Da hora. É isso aí. Valeu, turma. Saudades. Bacana. Tchau, Pro. Tchau, tchau.